Boa tarde, pessoal. Esse é o curso de formação política e cidadã, organizado pelo Coletivo de Humanidades do Instituto Federal de Alagoas, do campus Santana do Ipanema. Mas para acontecer, como vocês já sabem, a gente precisou contar com a parceria de profissionais de diversos campos do IFAL e também da Universidade Federal de Alagoas. É um curso com uma carga horária, né, um tanto grande e com inúmeros temas dentro da área da política e da cidadania. Então, para a gente conseguir cumprir com ainda mais qualidade, com excelência ainda maior, a gente firmou essas parcerias. Hoje a gente terá o nosso 24º encontro, né, encontro que é a segunda parte de um encontro que ocorreu logo no começo do curso, que será ministrado, conduzido pelo professor Yuri de Leon Buarque Magalhães de Souza. Yuri, que é bacharel em Direito e faz pós-graduação também na área jurídica. O tema do encontro é a Constituição, os três poderes, o processo de formação das leis e a importância da participação cidadã. Yuri, ele tem bastante respaldo para falar sobre o tema, tanto por conta da sua formação acadêmica, como também pela sua formação política. Yuri, que é um militante, um ativista político desde... Ele ainda é novo, mas desde ainda mais novo. Então, para não me alongar, agradeço a presença de todas e todos, agradeço a parceria dos colegas que ajudam a organizar o curso, o professor Leonardo, o professor Danilo, o professor Estevam, né? E passo a bola para o professor Yuri. Vai, Yuri, está com você agora. Levi, muito obrigado pelas palavras generosas mais uma vez. Eu queria, antes de tudo, desejar uma boa tarde para todo mundo, tá? Me desculpar mais uma vez pelo atraso, não foi um atraso tão grande quanto da outra vez, mas mais uma vez eu tive problemas aqui com a tecnologia aliada à minha característica de ser leigo mesmo na lida com essas tecnologias e de ser, ao mesmo tempo, bastante perfeccionista. Isso faz com que eu demore muito mais para fazer uma coisa que uma pessoa com uma destreza minimamente melhor faria em 10 minutos. Então, queria demais pedir desculpas. Tudo isso sem contar nos problemas de internet. Hoje mesmo, para tentar fazer com que não falhasse, eu chamei um técnico de internet aqui em casa, o cara veio de manhã, trocou o roteador, mas, enfim, nós seguimos enfrentando e superando essas dificuldades também. Não é isso que vai golpear a nossa atividade. Bom, sem me demorar mais, justamente por conta desse atraso que já aconteceu, eu queria pedir que o Levi, se possível, tirasse aí a apresentação dele para eu projetar aqui a apresentação que a gente vai utilizar nesse debate hoje. Vou projetar aqui só um minutinho, tá? Sua apresentação veio e caiu, Yuri. Foi, vou mandar de novo, só um minuto. Agora eu acho que foi, tá? Está aparecendo aqui para a gente. Tá, né? Pronto. Vamos lá. Pessoal, eu queria mais uma vez agradecer ao Levi pelo convite, tá? Para essa atividade. Eu creio que muitos dos que estiveram com a gente na oportunidade anterior, né, que a gente tratou da primeira metade dessa aula,
devem estar agora também acompanhando. E, de qualquer forma, se for o caso de haver alguém novo que não tenha acompanhado nosso primeiro momento, eu vou, portanto, me apresentar. Mas antes falar que esse é o tema da nossa aula: a Constituição, os três poderes e o processo constitucional de formação das leis. Então, assim, dizer que é um privilégio, um prazer grande estar participando do curso de formação política e cidadã, parabenizar aos servidores do IFAL que estão produzindo essa atividade, parabenizar especialmente ao coletivo de professores da área de humanas, né, do campus Santana do Ipanema, né, a área de humanas que vem sendo tão duramente atacada, né, nesse governo, com inclusive cortes de bolsas, com falas altamente problemáticas, mas que num evento dessa magnitude como esse, dá simplesmente mais uma prova do seu inestimável valor, né? Bom, eu me chamo Yuri, vou me apresentar bem mais rapidamente, mas vou me apresentar, como eu já disse, para caso tenha alguém que não acompanhou a aula anterior. Eu sou servidor do IFAL, servidor técnico administrativo, sou assistente de alunos, atualmente eu atuo na coordenação de residência estudantil do Campus Satuba. Então, eu trabalho com assistência estudantil, né, diretamente com a residência estudantil, e sou diretor do Sintetfal, Sindicato dos Servidores do IFAL, ao lado, inclusive, do Levi também. No direito, eu sou graduado no bacharelado em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, em 2019, atualmente sou pós-graduando em Direito Material e Processual do Trabalho, e sou sócio do escritório Borges, Buarque e Lamen, um escritório que está dando seus passos iniciais para ser uma ferramenta aí em defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. E eu faço questão também de me apresentar como militante, que sou militante popular e classista, como eu já disse, integro a diretoria de um sindicato, construo um partido político, que é a Unidade Popular, e eu acho necessário, se não necessário, mas pelo menos pertinente, incluir isso na minha apresentação, para desde o início deixar claro para todos e todas qual é a perspectiva, qual é o ponto de vista do qual eu parto aqui na minha apresentação. É uma perspectiva, eu sou um militante de esquerda, é uma perspectiva, portanto, ligada aos movimentos sociais, ligada ao campo progressista da política e ligada, acima de tudo, aos interesses e aos direitos da classe dos trabalhadores, da classe proletária, com a qual eu me identifico, né? Aliás, recobrando a brilhante lição do professor Estevam, né? Algumas aulas atrás. Apesar de não pertencer tecnicamente ao proletariado, né? Porque o proletariado é aquela classe exatamente que produz a mais-valia, mas é essa classe que eu, por opção, resolvi defender, por acreditar que é a classe que tudo produz na sociedade e que, portanto, é nada mais do que justo que a ela tudo pertença, né? Então, essa perspectiva que eu me vinculo, né, e de uma forma mais ampla, a perspectiva da classe trabalhadora na qual nos incluímos todos. Bom, eu vou bem rapidamente mesmo, até mesmo por conta desse atraso que houve, fazer uma revisão muito breve do que a gente tratou na aula passada para entrar, portanto, no tópico específico dessa aula de hoje, né? Nós dividimos a aula em 3 sessões, né? A questão dos 3 poderes, algumas questões de constitucional, né? Assim, algumas questões, alguns conceitos jurídicos e alguns temas constitucionais fundamentais, e a terceira parte, que é essa que a gente vai focar hoje, que é o processo legislativo, que é isso, o processo de edição das leis. Na primeira aula, a gente viu que os 3 poderes são o poder executivo, legislativo e judiciário, todo mundo lembra disso, todo mundo já sabia disso, na verdade, antes mesmo de eu falar, eu acredito,
nós vimos que o princípio da separação dos poderes, ele está consagrado no artigo 2º da Constituição da República, né, que diz que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Nós vimos que cada um dos poderes exercem funções típicas e funções atípicas, e essas funções atípicas são, inclusive, funções de um poder que se assemelham às funções dos outros poderes, o que faz com que os poderes, na verdade, embora sejam independentes, mas são harmônicos também, porque um colabora e atua dentro das funções do outro também, ou exercendo funções similares à do outro, embora não sejam as suas funções precípuas, né, principais. Nós vimos que o direito brasileiro é pautado por um sistema chamado check and balances, né, que é o sistema de freios e contrapesos. E, a partir desse sistema, a gente percebe que não existe, portanto, uma separação absoluta, né? Porque a harmonia entre os poderes, como eu já falei, indica que os poderes precisam trabalhar conjuntamente, e, ao mesmo tempo, essa harmonia não significa que um poder deve ser apático em relação ao outro, que um poder não pode jamais intervir em questões que tenham a ver, que digam respeito a outro poder. Isso pode ser feito, sim, dentro dos limites da própria Constituição. Como eu disse, né, que a harmonia não significa uma apatia de um poder em relação aos outros. Pelo contrário, muitas vezes significa uma tensão entre os poderes. E essa tensão é gerada justamente pelas atribuições constitucionais de cada poder, que incluem a atribuição de se fiscalizarem mutuamente, né? Então, a gente viu também que há limites à atuação do Poder Judiciário, né? A gente viu que o fenômeno da judicialização da política é um fenômeno legítimo, né? Uma vez que vários temas políticos, a partir da Constituição de 88, foram levados à discussão no Judiciário, como, por exemplo, a universalização da saúde, e o Judiciário, naturalmente, quando é provocado, tem que se manifestar sobre isso, ainda que seja um tema eminentemente político. E a judicialização da política não se confunde com o ativismo judicial. Esse, sim, que pode ser danoso para o sistema jurídico, né? O ativismo judicial, que é quando o julgador excede os limites do que lhe é pedido, do que é esperado, do que é atribuído a ele pela lei, pela Constituição, no processo que ele esteja julgando, né? A gente viu que o fenômeno da constitucionalização do direito é justamente esse marco que a Constituição de 88 representa, à medida em que com ela, pela primeira vez, a Constituição passa a efetivamente, não só formalmente, mas materialmente, estar no centro do ordenamento jurídico. Antes, o Código Civil acabava tendo um peso maior do que a própria Constituição, uma vez que os direitos individuais, o direito de propriedade tinha uma relevância maior, tinha um peso mais elevado no ordenamento jurídico e no senso comum do que os direitos sociais, né, que foram se construindo ao longo das últimas décadas, né, de forma relativamente recente, né, do ponto de vista histórico. A gente viu também a relação estrita entre direito e linguagem, né? Então, assim, o direito, a linguagem que é utilizada no direito positivo, ou seja, nas regras postas, nas regras em princípios postos, não é uma linguagem que sugere, que propõe, que explica algo. É uma linguagem que determina, né, que dá um comando. Então, por isso que a linguagem utilizada no direito é a linguagem prescritiva, que se difere da linguagem descritiva, que é a linguagem utilizada na doutrina, né? E aqui eu reforço, no direito nós utilizamos a palavra doutrina e a palavra doutrinador sem o sentido pejorativo que a extrema-direita, infelizmente, tem tentado embutir nessa palavra, que, na verdade, é uma palavra que indica um prestígio elevado daquele que produz academicamente, que tem produção bibliográfica que é pertinente para a gente perpetuar, para a gente construir os conhecimentos, né, na humanidade. Então,
tem essa frase aqui, né? As normas jurídicas não descrevem a realidade, elas prescrevem. Elas prescrevem a conduta intersubjetiva, ou seja, a conduta entre os sujeitos. Que, segundo o professor Gabriel Ivo, que eu citei muito na aula anterior, e vou citar mais vezes nessa aula, foi meu orientador e, sem sombra de dúvidas, é uma das maiores, se não a maior enciclopédia jurídica viva aqui no estado de Alagoas. E, segundo ele realmente acredita que as condutas humanas só podem ser classificadas em 3 situações. Ou é uma conduta proibida, uma conduta permitida, ou é uma conduta obrigatória, tanto no âmbito jurídico como moral, social, enfim. Mas essa não é uma questão fundamental para a gente. Então, a gente trouxe alguns conceitos jurídicos fundamentais, por exemplo, poder constituinte originário, a gente viu que é o poder daqueles que criaram a Constituição, lá em 1988, que veio a ser promulgado no dia 5 de outubro de 1988. Salvo engano, foi no dia 5. Mas, enfim, em outubro de 88. O poder derivado é o poder que a própria Constituição, quando foi criada, previu para que ela seja emendada, para que ela seja reformada, para que as pessoas competentes, obviamente, as pessoas que ela indica, possam reformá-la, seguindo o procedimento nela previsto, sem precisar criar uma nova Constituição para alterar alguma coisa. Então, esse poder de reforma é o chamado poder constituinte derivado. E o poder constituinte decorrente, que é o poder também previsto na Constituição Federal, que é o poder de os estados criarem as suas constituições estaduais. A gente viu o conceito de validade, os fundamentos da validade, que são competência, procedimento e matéria, ou seja, uma norma é válida quando ela é criada de acordo com o procedimento previsto por uma autoridade competente e respeitando a matéria a ela atribuída, né, a ela concedida pela Constituição. E como Kelsen diz, né, a validade deve ser medida pela consonância com a norma superior, ou seja, uma norma, ela busca o seu fundamento de validade, o fundamento que permite a sua existência em si, na norma imediatamente superior a ela, na norma superior, ou em uma norma superior a ela, que preveja a sua existência e que discipline como se deve dar essa existência, né? Vimos aqui uma discussão teórica que existe entre validade e existência, né? Um dos principais expoentes é um alagoano, Pontes de Miranda, foi um alagoano, né? Pontes de Miranda, um dos principais expoentes, um dos alagoanos ilustres, enfim. Embora não seja a teoria que me parece a mais adequada. Na verdade, assim, embora a teoria do Kelsen pareça um pouco mais amarrada para mim, mas entre Kelsen e Pontes de Miranda, na verdade, eu fico com Marx, né? Porque eu acredito que o marxismo é, de fato, a única teoria de totalidade, né? Assim, é uma doutrina de totalidade, né? Que ela consegue explicar a fundo a gênese das coisas, e o direito não fica de fora disso. Assim, o direito, dentro do materialismo histórico, dentro da dialética, o direito, no campo social, ele por Marx, muito bem analisado, né, assim, embora não tenha se detido Marx, nem o próprio Lênin, que tinha formação jurídica também, em analisar detidamente em suas obras o direito, mas eles assentam as bases para um entendimento muito preciso de onde e como o direito se insere na sociedade e quais são suas reais funções, né? Bom, a gente viu o que é a vigência da lei, né, que é a qualidade das normas jurídicas que estão prontas para produzir efeitos. A gente viu o que é vacatio legis, que é aquele tempinho quando a lei é publicada, mas ainda não entrou em vigor, ainda não é vigente. Lá no finalzinho da lei, vem dizendo muitas vezes, essa lei entra em vigor após 45 dias, 45 dias após a sua publicação, por exemplo. Se não disser nada, aí aplica-se justamente os 45 dias, que é o que está previsto na lei de introdução às normas do direito brasileiro, a antiga lei de introdução ao Código Civil. E ela pode definir um prazo diverso, pode definir que vai entrar em vigor depois de 90 dias, ou pode
dizer que entra em vigor na própria data da publicação também. Isso é bastante comum, inclusive. A eficácia, né, que é a possibilidade da norma produzir efeito, né, que é diferente da efetividade, que é justamente a chamada eficácia social, que é quando a norma produz efeitos concretos no plano social, né? A gente viu que a interpretação das normas jurídicas, ela difere a figura do intérprete autêntico para o intérprete não autêntico, né? O intérprete autêntico é aquele que o próprio sistema jurídico delega, né, ou atribui o poder de extrair o sentido das normas, né, das regras, e transformando e criando assim normas, né? A gente viu que, na verdade, a norma só nasce a partir do ato da interpretação, né? Antes disso, o que a gente tem é o texto. A gente tem uma espécie legislativa que é escolhida, uma lei ordinária, uma lei complementar, seja que espécie for, uma emenda à Constituição, a própria Constituição, e a gente tem o texto que está lá impresso, e a gente tem, portanto, uma norma jurídica somente a partir do momento em que esse texto é interpretado pelos seus intérpretes autênticos, quais sejam os legisladores e os julgadores, né? Juízes e legisladores, né? Essa frase aqui do Paulo de Barros Carvalho, professor Paulo de Barros Carvalho, acho que ela é muito forte, né? Antes da interpretação não há sentido, mas tão somente marcas de tinta no papel, né? E agora a gente entra, portanto, no nosso assunto propriamente dito. Na aula passada, a gente já tratou esse primeiro pedaço, né? Então, eu vou passar mais rapidinho por aqui, até a parte de emenda à Constituição. Mas é bom reforçar também, é bom lembrar para ficar, né, fresco na cabeça de vocês, de modo que fique mais viável, né, a assimilação do que vem na sequência. Pois bem, vamos recordar aqui a composição e entender o funcionamento do Congresso Nacional. O que é o Congresso Nacional? Né? Assim, se fosse numa aula presencial, onde não ficasse toda essa burocracia de abrir microfone e fechar microfone, eu perguntaria essa questão para a turma, esperaria alguém responder. Mas o Congresso Nacional nada mais é do que a materialização do poder legislativo no âmbito da União, no âmbito federal. E o Congresso Nacional é formado por duas casas, a Câmara dos Deputados Federais, Câmara dos Deputados, e o Senado Federal. A esse sistema de duas casas se dá o nome de sistema bicameral, de duas câmaras. Duas casas, na verdade, né? A Câmara dos Deputados, como eu já falei, o Senado. Bom, o Senado Federal, ele é integrado por 81 membros, sendo 3 por estado, 3 por unidades federativas, né? No caso, os 26 estados e o Distrito Federal. E, portanto, se diz que o Senado é a casa dos representantes dos estados, né? Os senadores são os representantes dos estados e do Distrito Federal. Já a Câmara dos Deputados, ela não tem um número igual para todos os estados, pelo contrário, varia esse número de acordo com as dimensões da população, como é que posso dizer? Varia de acordo com o colégio eleitoral de cada estado, né? Então, os estados maiores em termos de eleitores têm mais deputados federais, como o caso de São Paulo, se eu não me engano, o limite é de 70, no máximo 70 deputados por estado. Então, se eu não me engano, o único estado que atinge esse limite máximo é o estado de São Paulo, e Alagoas está ali com 9 deputados federais, né? Um acima do mínimo, o mínimo é 8, salvo engano, tenho quase certeza disso. E a Câmara dos Deputados, ela é
ela é alcunhada, ela é intitulada, conhecida como Casa do Povo, pelo menos em tese. É a Casa do Povo porque entende-se que os 513 deputados federais, como eles são eleitos e o seu quantitativo de vagas é definido com base na dimensão populacional do eleitorado, então se entende que é a Casa dos Representantes do Povo. Né? A gente viu que para uma sessão ter início em qualquer uma das casas, é preciso que estejam presentes maioria absoluta dos membros. Então, para uma sessão legislativa, para os trabalhos de produção de leis poderem ser abertos, né, para o plenário poder ter os seus trabalhos inaugurados, é preciso que estejam presentes a maioria absoluta dos membros, né? Ou seja, metade mais um do total de senadores, que é 41 senadores, né? O total existente é 81, metade mais um, né? 41 senadores. E, no caso da Câmara dos Deputados, que o total é de 513, a maioria absoluta representa 257 deputados. E, em geral, salvo disposição constitucional em contrário, como diz aqui, e a gente vai ver os casos em que essa disposição constitucional diz o contrário, presente a maioria absoluta, um projeto de lei é considerado aprovado, ou qualquer outra deliberação, ela é considerada aprovada, se for votada favoravelmente, se tiver o voto favorável da maioria simples, ou maioria relativa, que é a metade mais um dos presentes. Ou seja, para pegar aqui o Senado, que é mais fácil, existem 81 senadores. Para a sessão começar, é preciso que estejam presentes metade mais um desse total, isto é, 41 senadores. E para a deliberação ser tomada, para que seja considerado aprovado, é preciso que desses 41, 21 votem favoravelmente. Então, vejam vocês, apenas 21 senadores podem aprovar, né, em uma das casas, um projeto de lei. As espécies normativas, a gente viu que são, de acordo com o artigo 59 da Constituição, tá? Isso aqui é previsto, é estabelecido, é determinado na própria Constituição. Ela diz que o processo legislativo, que é o processo de criação das leis, ele compreende a elaboração de 1. Emendas à Constituição, 2. Leis complementares, 3. Leis ordinárias, 4. Leis delegadas, 5. Medidas provisórias, 6. Decretos legislativos e 7. Resoluções. Bom, a gente começou a tratar da emenda à Constituição. A gente viu que a emenda à Constituição, ela é uma norma, como eu já falei agora há pouco, ela é possível pelo exercício do poder constituinte derivado, né, que é o poder que a própria Constituição prevê de ela ser reformada, né, e o poder constituinte derivado pode ser exercido ou seja, a Constituição pode ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, pode ser também por proposta do presidente da República, ou seja, quem pode propor uma emenda à Constituição? A emenda à Constituição pode ser proposta pelo presidente, ou pode ser proposta pela Câmara dos Deputados, ou pelo Senado, se tiverem 1/3, né, de assinaturas favoráveis àquela emenda, né? Isso não é a aprovação da emenda, isso é apenas a apresentação da proposta. Se os deputados, por exemplo, não conseguirem reunir 1/3 de assinaturas favoráveis à apresentação de um projeto de emenda à Constituição, de uma proposta de emenda à Constituição, ela não é nem
encaminhada para votação. Ela nem entra na pauta para ser votada. É preciso que se consiga recolher esse quantitativo de assinaturas para que o projeto seja legitimamente apresentado. Já no caso do presidente da República, não. Ele tem a iniciativa de propor emendas sem depender de recolher assinaturas de outros sujeitos. Também pode ser proposta a emenda por metade mais, aliás, por mais da metade, metade mais um, das assembleias legislativas das unidades da federação. As assembleias legislativas, a gente tem que lembrar, é o poder legislativo estadual, ou seja, os deputados estaduais. Então, se as assembleias legislativas de metade mais um dos estados quiserem conjuntamente elaborar e apresentar uma proposta de emenda à Constituição, podem fazê-lo também, desde que em cada uma delas a proposta seja aprovada pela maioria dos seus membros, né? Bom, aí esses parágrafos são de extrema relevância, porque eles trazem umas regras que são fundamentais para a gente entender o papel, o poder e os limites ao poder de reforma, né? Os limites ao poder constituinte derivado. Bom, a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, na vigência de estado de defesa ou de estado de sítio. Aí eu lembro mais uma vez, o caso da intervenção federal decretada pelo governo Temer em 2017, no estado do Rio de Janeiro, não sei se vocês lembram, mas o governo federal, à época, sob Michel Temer, decretou intervenção federal no estado do Rio, supostamente uma intervenção federal com uma alcunha de guerra às drogas, de combate ao tráfico de droga, de blitz de segurança pública, mas que, cada vez mais, a gente percebe que não passou de um recurso utilizado pelo governo Temer para não admitir a sua derrota na proposta de emenda à Constituição, que era a sua proposta de reforma da Previdência. O governo Temer elaborou uma proposta de reforma da Previdência em 28 de abril de 2017. A classe trabalhadora, a juventude, setores populares encheram as ruas desse país. Estima-se que mais de 40 milhões de pessoas foram para as ruas naquele dia 28 de abril, e, posteriormente, no dia 24 de maio, salvo engano, teve uma grande marcha em Brasília, que eu tive a satisfação de vivenciar esse modelo, vivenciar essa experiência a partir da delegação daqui de Alagoas, né? A gente enfrentou a estrada aí de ônibus com estudantes, com dirigentes sindicais, com militantes, pessoas que simplesmente queriam manifestar sua indignação e foram lá, nós nos fizemos presentes também. E a partir desse processo, o governo Temer percebeu que não tinha força suficiente, não tinha capilaridade social, não tinha apoio, né, social suficiente para conseguir aprovar a sua proposta sem ter como resultado uma exacerbação dessa revolta popular, porque ele poderia aprovar mesmo sem ser um projeto popular, porque, afinal de contas, o Temer não estava muito interessado em ser popular, me parece. Terminou seu mandato como o pior presidente avaliado, né? Um recorde que Bolsonaro luta duramente para bater. Mas o Temer terminou seu mandato com uma rejeição altíssima. Mas, mesmo assim, ele poderia não está nem aí para essa rejeição e ter apresentado e ter levado adiante. Mas o Congresso Nacional, onde a proposta tinha que ser votada, o Congresso... Perdão, aqui está chamando meu telefone, estou desligando. O Congresso Nacional, ele depende de prestação de contas à sociedade, né? Então, e além disso, tem a questão da revolta popular que isso geraria ainda mais, né? Que eu já mencionei.
Bom, parágrafo 2º. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Ou seja, aqui 2 questões se destacam. Primeiro, a emenda à Constituição, ela é uma norma tão importante, tão poderosa. Por quê? Porque ela, uma vez aprovada, ela vira texto da própria Constituição, do status de Constituição. Ela goza do status constitucional. Ela passa a estar acima de todas as leis e atos infraconstitucionais, né? E demais atos infraconstitucionais. Então, para a gente poder editar uma norma tão relevante assim, para a gente poder alterar a Constituição que foi tão arduamente criada lá em 88, a gente tem que exigir um procedimento mais rigoroso, para que não se altere a Constituição, assim ao Deus dará, ou pelo menos para tentar evitar que isso aconteça, né? Porque, sinceramente, tem acontecido algumas alterações constitucionais recentemente que vêm muito em desfavor do povo, vêm muito contra os interesses do povo. Mas, enfim, o que a Constituição prevê é o seguinte, que para uma emenda ser aprovada, ela precisa ser votada em 2 turnos, ou seja, cada uma das casas, o Congresso e o Senado, precisa votar 2 vezes. E precisa obter 3/5 dos votos. O que é isso? Isso aqui é uma maioria qualificada. Tá? Não é nem apenas a maioria absoluta do total. É mais do que a maioria absoluta. É 3/5 dos votos. Então, ou seja, precisa de 308 deputados para, por exemplo, para que uma emenda à Constituição seja aprovada. Parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. O que é que há de importante aqui? Como se trata de uma emenda à Constituição, tá? Portanto, ela se trata de poder constituinte, embora seja o poder constituinte derivado, mas é poder constituinte. É poder de criar norma constitucional. Por isso, ela não depende da sanção do presidente da República, porque a Constituição ela é criada pelo Parlamento. A Constituição ela é criada no Congresso. A Constituição é criada no debate amplo das centenas de deputados e senadores. O presidente da República não tem poder de dizer que é contra a criação de uma Constituição e, por causa da vontade de um indivíduo, o país não promulgar a sua Constituição. Então, se é assim, a mesma coisa se aplica às emendas à Constituição. O presidente da República não tem poder nenhum de vetar uma emenda. Eu trago como exemplo recente uma importante vitória que ainda não se consolidou totalmente, então a gente tem que continuar atento, mas é uma vitória importantíssima que está encaminhada para se consolidar e que representa um avanço grande para a educação no país, que é o Fundeb, o novo Fundeb que foi recentemente aprovado na Câmara dos Deputados, falta ser aprovado no Senado ainda. Eu acho que todos vocês lembram que o governo federal, o chefe do executivo, o presidente da República, era abertamente contra a aprovação do Fundeb nos termos do relatório, nos termos em que foi proposto, um Fundeb permanente, que não precise mais ficar à mercê aí do decorrer do decurso do tempo e da criação de uma nova emenda para prorrogar a anterior. O presidente também não queria, aliás, queria desviar parte dos recursos do Fundeb para a área de assistência social, para outros fins, tá? Isso é importante dizer porque a assistência social é uma das áreas sociais mais relevantes, mais importantes, que inclusive tem um capítulo, tem um tratamento especial na própria Constituição. Mas você não pode tirar recursos, tirar verba de um direito fundamental, descobrir um direito fundamental para querer cobrir o outro. Você não pode cobrir, como é que se diz, né? Cobrir o rosto e mostrar os pés, alguma coisa assim. E muito menos da área da educação. Como o próprio presidente Bolsonaro já falou, a educação nesse país é um caos.
assim, ele não se deu conta de que isso era ele reconhecendo a própria incompetência dos já 18 meses de governo dele, né? Mas, já no cargo de presidente, ele disse, de fato, a educação brasileira, embora nós tenhamos uma educação federal de excelência, não por benesse de nenhum presidente, mas porque a Constituição garante repasses de recursos federais para as instituições federais, e essas instituições federais se destacam no âmbito da educação pública, mas nós temos, sim, educação, principalmente a nível estadual e municipal, sucateadas, e, em grande medida, por culpa também do Executivo Federal, porque uma grande parte dos recursos para as educações nos estados e municípios, elas advêm justamente de repasses federais, como o Fundeb. Então, assim, a aprovação do Fundeb permanente foi uma derrota do governo federal, uma vitória do povo brasileiro, porque quando chegou no final da votação, o presidente quis ganhar os louros, né? O Bolsonaro começou a dizer, foi uma vitória do governo ter aprovado o Fundeb, quando, na verdade, desde o início do processo, ele tinha sido contra, como aconteceu também com o auxílio emergencial, quando o governo Bolsonaro estava propondo R$ 1.200.000 para as pessoas sobreviverem durante a pandemia. Então, assim, impossível, humanamente impossível as pessoas sobreviverem com R$ 200, famílias sobreviverem com R$ 200 sem precisar sair de casa para vender sua força de trabalho, seja do jeito que for, para tentar meios que lhe possibilitem realmente viver. E foi somente a partir de uma grande pressão, de uma grande mobilização, de um trabalho intenso dos parlamentares, sobretudo dos parlamentares do campo da esquerda, né, da bancada da esquerda no Congresso Nacional, que se conseguiu elevar para pelo menos R$ 600 esse auxílio. E no final o presidente foi lá falar como se tivesse sido uma benesse do governo, um favor do governo, esse auxílio de R$ 600. Né? Então essa postura nós precisamos estar muito atentos. Eu não tenho nenhum constrangimento de denunciar aqui, de expressar, de falar abertamente, né, sobre esses problemas, né, sobre essa tática mesquinha e sórdida que precisa ser desconstruída, que precisa ser problematizada. Porque, infelizmente, isso ainda está enganando uma boa parte de brasileiros, né? Enganando alguns e outros que realmente são mau caráter mesmo, uma minoria, felizmente. Felizmente, as pesquisas cada vez mais mostram que a imensa maioria dos brasileiros, embora uma parte tenha se iludido e votado errado, mas a imensa maioria dos brasileiros já percebeu, né? Abriu os olhos, e como o presidente gosta de utilizar aquela frase bíblica, né? Conhecerei a verdade vos libertará. De fato, a verdade está cada vez vindo mais à tona sobre os desmandos desse governo. Enfim, fechado esse parênteses, vamos voltar aqui para a nossa aula. Bom, por isso que a emenda à Constituição, uma vez aprovada, ela é promulgada pelo Congresso Nacional, sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, né? Aí vem o parágrafo 4º, que estabelece o que nós chamamos de cláusulas pétreas, ou seja, aquelas normas, aquelas regras constitucionais, aqueles dispositivos da Constituição que não podem ser deturpados, que eles não podem ser objeto do poder de reforma para eliminá-los, né? Então, de acordo com o parágrafo 4º, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. E aqui se entende que, na verdade, estão abrangidos todos os direitos fundamentais, né? Porque os direitos sociais, os direitos de segunda, terceira dimensão, também são direitos que assistem ao cidadão, né? Então, esses direitos e garantias individuais devem ser entendidos como os direitos fundamentais, na verdade. E vejam que uma proposta de emenda não precisa dizer fica abolido determinado direito, fica abolida a separação dos poderes, fica abolido o voto.
para ela ser inconstitucional? Basta que ela seja tendente a abolir, ou seja, basta que ela tenha um teor que ameace esses fundamentos da República. Basta que tenha um teor que ponha em risco real e concreto e diminua tais valores de elevado prestígio na Constituição. Então, quer dizer, essas cláusulas só podem ser alteradas para melhor. Você pode proteger de forma ainda melhor as cláusulas pétreas, você pode proteger de uma forma diferente, mas que não represente nenhum retrocesso. Agora, proteger menos, você não pode. Não é permitido alterar esses 4 itens aqui que são chamados de cláusulas pétreas. Essa emenda, ela não pode nem ser votada. Se for proposta uma emenda como essa, ela não pode nem seguir para votação. E o parágrafo 5º diz: a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Sessão legislativa aqui, na verdade, não é um dia de trabalho. Aqui significa ano. Né? No âmbito político, se entende que a sessão legislativa é o ano de trabalhos, né, do Congresso Nacional. A gente está na sessão legislativa de 2020. Ou seja, uma emenda que for rejeitada, for reprovada, ou que for prejudicada, inclusive por essas questões aqui, por ferir cláusula pétrea, e nem chegue aí para votação, ela não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa. Só pode se tentar reapresentar uma emenda que foi rejeitada no ano seguinte. Bom, agora a gente vai ver as demais espécies legislativas, né? Os outros tipos, as outras espécies, né, de lei existente, de veículos normativos existentes. A lei complementar. A lei complementar, ela se destaca justamente por obedecer a 2 requisitos, obedecer a 2 parâmetros, melhor dizendo. Ela é uma lei que, para ser aprovada, depende de um quórum diferenciado. Vocês lembram que a regra geral, que eu coloquei lá naquele slide atrás, no artigo 47, a regra geral de que as deliberações da casa são tomadas por maioria dos votos, ou seja, maioria simples, ela não vale para a lei complementar. As leis complementares, elas dependem de maioria absoluta para serem aprovadas. E elas também só podem versar sobre matérias determinadas pela Constituição Federal. A lei complementar, eu não posso criar uma lei complementar para regular um problema corriqueiro qualquer, uma coisa que seja objeto de uma lei ordinária. Senão, essa lei complementar vai ser uma lei viciada, né? Uma lei com vício. Na verdade até pode, né? Na verdade até pode, porque a lei complementar, como se exige um quórum maior, eu até posso aprovar uma matéria, um assunto que, em tese, era para ser objeto de lei ordinária, mas se criou pelo expediente errado, né? Corrigindo aqui. Eu até poderia, mas o caminho inverso eu não posso. Eu não posso criar por lei ordinária uma matéria que é exclusiva de lei complementar. Senão eu vou estar aprovando, vou estar burlando, vou estar aprovando com maioria simples uma matéria que só poderia ser votada e aprovada por maioria absoluta, né? Então, esses são os requisitos, os parâmetros da lei complementar. E a lei ordinária? A lei ordinária, ela é exatamente a lei, como é que eu posso dizer? A lei comum, a lei do dia a dia, a lei que regula a maioria dos assuntos, a grande maior parte dos assuntos. A lei ordinária é aquela que segue a regra geral, que é aprovada com maioria simples dos votos, presente a maioria absoluta, né? Presente a maioria absoluta. Começa a sessão. Basta que tenha a maioria simples, ou seja, a maioria dos que estão presentes, para que seja aprovada
uma lei ordinária. E como eu disse, se uma lei ordinária ela adentrar num assunto, numa matéria que a Constituição determina que é uma matéria exclusiva de lei complementar, essa lei ordinária, ela tem um vício, né? Tem um vício que a impede de prosseguir no seu processo legislativo. A gente vai falar um pouco mais da lei ordinária quando a gente entrar no processo legislativo propriamente dito, um pouco mais na frente. A gente tem também as leis delegadas, que são aquelas em que o poder legislativo ele expede uma deliberação concedendo poder ao executivo para apresentar uma lei, né? Então, assim, a Constituição prevê uma série de matérias que só podem ser tratadas pelo presidente da República, pelo chefe do Executivo, se o poder de tratá-las for delegado pelo Legislativo, ou seja, o presidente só pode apresentar uma proposta de lei sobre aquelas matérias se o Poder Legislativo lhe delegar competência para isso, né, que faz através de um decreto legislativo, e isso feito, esse mandato, né, vamos dizer assim, essa delegação, ela só vale para aquele ato, para aquele projeto de lei. Né, não existe uma delegação ilimitada, né, o Poder Legislativo delega ao Executivo o poder para legislar indeterminadamente, por prazo indeterminado, por todas as matérias. Não, a delegação é pontual, e após exercida a delegação, ela se extingue. E nós temos também ainda, dentre as espécies legislativas, a figura das medidas provisórias, que tem sido tão objeto de polêmica. Polêmicas não, porque, na verdade, polêmica é quando há plausibilidade de argumentos dos dois lados, eu acredito. Então, polêmica é quando um assunto que gera quando um assunto ele tem o condão, abre caminho para gerar um debate, quando ele tem a capacidade de abrir um debate na sociedade. Já uma questão que é reprovável, que é crítica, é aquela que patentemente é preocupante, é ruim, é errado. E a gente tem visto várias medidas provisórias serem apresentadas pelo governo Bolsonaro, e medidas provisórias com um teor altamente preocupante, altamente nocivo para a sociedade, além de não respeitar os ditames constitucionais próprios dessa espécie legislativa, próprios da medida provisória. A medida provisória, como o nome sugere, ela é um instrumento que vale por um período de tempo, ela tem um caráter temporário, provisória, mas que tem força de lei. Ela não depende a princípio, ela não depende de ser aprovada pelo Poder Legislativo. O presidente da República edita uma medida provisória e, a partir do momento que ele publica, já passa a ter força de lei, já passa a valer como lei. Só que, como isso é de um perigo gigante, por isso que a Constituição determina que ela tem um prazo determinado de duração, de vigência. E qual é esse prazo? É de 60 dias. O presidente da República, ele dita uma medida provisória e a medida provisória passa a ter 60 dias de vigência. Naqueles 60 dias ela tem força de lei, ela vale no plano jurídico como uma lei qualquer. Mas, dentro desse período de 60 dias, aí sim entra o papel do Congresso Nacional. O Congresso, né, os parlamentares, vão apreciar essa medida provisória e vão decidir se convertem ela em lei ou não. Ou seja, vão decidir se aquela matéria que está valendo como se fosse lei, através de uma medida provisória, ela merece realmente virar lei definitivamente, e se entenderem que sim, eles, através de uma lei de conversão,
né, que convertem a medida provisória em lei, eles vão transformar a medida provisória em lei propriamente dita, mas se entenderem que não, que essa matéria ela não é digna de se tornar lei, aí há dois caminhos. Ou o Congresso pode rejeitar mesmo a medida provisória, ou o Congresso pode simplesmente deixar o prazo se esvair sem votar, sem apreciar essa matéria. Se o Congresso deixar o prazo se encerrar sem votar essa matéria, simplesmente a medida provisória ela é expulsa do plano jurídico e seus efeitos cessam. Ela para de produzir efeitos. Lembrando que esse prazo de 60 dias ele é prorrogável por mais 60. Por isso que, na prática, a gente diz que a medida provisória ela tem uma duração de 120 dias, né? Porque o prazo é de 60, mas quase sempre, quando não é votada dentro desses 60, ou quando não é devolvida, ela é prorrogada por mais 60. A gente viu recentemente uma medida provisória ser devolvida, né? Isso é muito interessante. O presidente do Congresso Nacional, lembrando que o Congresso é a junção da Câmara e do Senado. Eu estou repetindo isso várias vezes para a gente não esquecer mesmo, para ficar martelando na cabeça de vocês e nunca mais confundir. O presidente do Congresso Nacional é o presidente do Senado. O presidente do Senado, ele é automaticamente ocupante do cargo de presidente do Congresso Nacional, que é a junção das duas casas. E o presidente do Senado, na qualidade de presidente do Congresso Nacional, ele tem o poder de devolver uma medida provisória para o poder executivo. Se, a partir do entendimento de que aquela matéria tratada, ela é uma matéria inconstitucional, de que essa medida provisória, ela não pode vigorar no mundo jurídico, o presidente do Congresso pode devolver, e aí imediatamente ela já deve cessar os seus efeitos. E isso aconteceu recentemente naquela medida provisória, não lembro o número agora, mas recente, que o governo Bolsonaro queria utilizar o período de pandemia para intervir nas instituições federais de ensino. Queria utilizar o período de pandemia para indicar reitor que é eleito pela comunidade acadêmica, tudo bem, depois passa pela lista tríplice, no caso das universidades federais, no caso dos institutos, não. No caso dos institutos, a regra é que o eleito, o indicado na consulta à comunidade, deve ser nomeado, né? Mas o governo Bolsonaro quis aproveitar do momento turbulento pelo qual nós estamos passando para promover intervenção e ingerência em universidades e institutos federais. Isso tem uma repercussão horrível, péssima, é lógico, isso é uma medida altamente autoritária, antidemocrática. E, a partir dessa repercussão extremamente negativa, o presidente do Congresso, o presidente do Senado, se viu na obrigação de devolver essa medida provisória ao presidente da República. Mais uma vez, vejam vocês, no dia em que o presidente do Senado devolveu essa medida provisória a que eu me referi agora, para o presidente da República, mais uma vez, para não admitir sua derrota, Bolsonaro foi lá e editou uma nova medida revogando a medida anterior. Tipo, antes dele receber o comunicado da devolução e ser obrigado a extinguir a medida, por força da devolução, ele foi lá e mais uma vez, querendo passar a ideia de que o próprio governo, pelos méritos do governo, a reflexão foi feita e tomou-se a iniciativa de agir como se deveria ter agido desde o início, ou seja, nem ter apresentado isso, como se fosse pelo mérito do governo que a medida tivesse sido revista, o que a gente sabe que, na verdade, não foi. Bom, aí vem uma questão fundamental, vou até grifar aqui. Gente, a medida provisória, ela não pode ser usada aleatoriamente. Ela não pode ser usada assim, como se tivesse
como a gente diz aqui em Alagoas, né, fazendo fuá, distribuindo. Não pode. A medida provisória, ela é um expediente, ela é uma espécie normativa que só pode, só deve, de acordo com a Constituição, ser aplicada em casos de matérias relevantes e urgentes. Ora, qual é a urgência que existe em você intervir na universidade e indicar um reitor biônico para a universidade, para um instituto, nesse período de pandemia? É um período que todas as atenções deviam estar voltadas para a questão da saúde, para a questão sanitária. E aí o governo federal, que deixa muito, mas muito a desejar nas ações na área da saúde, que até hoje está sem um ministro titular, mais de, eu acho que 3 meses nessa situação, até hoje, esse governo vai lá e resolve, eu vou aqui mexer na legislação que trata sobre a forma de nomeação dos reitores das universidades e institutos. Veja, qual é a urgência que nesse momento isso teria? Então, assim, se tem o governo Bolsonaro, ele tem sistematicamente acusado os outros poderes de intervirem na sua esfera, né? A gente assistiu agora, deu uma amenizada, e nem tanto, né? Já volta a esquentar o clima de novo em Brasília. Mas, recentemente, poucas semanas atrás, a gente viu uma crise grande entre o judiciário e o executivo federais. No centro dessa crise, Bolsonaro dizia que o Poder Judiciário estava intervindo no exercício das funções do Poder Executivo. Primeiro que a gente já viu lá que essa ideia de que a independência dos poderes é absoluta e que a separação dos poderes ela significa total apatia de um poder em relação ao outro, essa ideia cai por terra, a gente já viu isso. Segundo que, se tem um poder que esse sim está intervindo na competência do outro, é o executivo. Como? Através de sucessivas medidas provisórias. Ou seja, o que é que eu quero dizer? O executivo tem sistematicamente invadido o papel que é próprio do poder legislativo. Criar leis sobre matérias quaisquer, sobre matérias comuns, é papel do legislativo através de lei ordinária, como eu falei. E o executivo tem, uma após outra, criado diversas medidas provisórias para burlar esse sistema, ignorando os critérios que são próprios da medida provisória, que são os critérios de relevância e urgência, simplesmente para legislar, para governar através de atos institucionais, como fazia a ditadura militar. Lembremos do AI-5. A ditadura militar, ela governava através de atos do executivo, criava leis a partir do próprio executivo. Então, o governo Bolsonaro tem tentado, com uma maquiagem de constitucionalidade, de legalidade, utilizar um expediente semelhante, utilizar as medidas provisórias que deviam ser aplicadas somente em casos de relevância e urgência para tentar ocupar o papel do Poder Legislativo, para tentar esvaziar o papel do Poder Legislativo, e para tentar retirar direitos do povo, isso tem que ser dito também, para tentar vender os nossos direitos para as multinacionais, vender os nossos direitos para os grandes capitalistas. Isso é fato, assim, isso é fato. E um outro instrumento também que é retrato disso em relação ao período da ditadura militar era a figura extinta dos decretos-leis. Hoje não existe mais decreto-lei, mas era um decreto do poder executivo, do presidente, que valia como lei. Com a redemocratização, ou com esse período de derrocada da ditadura militar, se conseguiu, culminou, né, desagou também na extinção dessa figura do decreto-lei. E o governo Bolsonaro quer ressuscitar o seu espírito agora através da utilização tecnicamente equivocada e politicamente interesseira das medidas provisórias. Bom, pessoal, vamos lá, nos aproximando do fim. Processo legislativo, ele compreende, na verdade,
a elaboração dos atos normativos, que se subdividem em atos normativos primários e secundários. Na verdade, o processo legislativo, propriamente dito, ele se adstringe aos atos normativos primários. O que são os atos normativos primários? São esses que eu acabei de elencar, que são previstos na Constituição. A emenda à Constituição, a lei ordinária, a lei complementar. Uma coisa interessante, só para voltar aqui rapidamente. É importante que a gente saiba que, embora a lei complementar ela tenha um quórum diferenciado, ela é mais rigorosa, mas ela não é hierarquicamente superior à lei ordinária, tá? Não existe hierarquia entre leis ordinárias e complementares. O que existem são procedimentos distintos e matérias distintas que elas cuidam. Mas não é correto dizer que uma lei complementar está acima de uma lei ordinária. Não está. Elas têm a mesma hierarquia. Inclusive, um caso interessante é do Código Tributário Nacional. O Código Tributário, a Constituição determina hoje que os códigos, né, eles devem ser criados, e no caso que matéria tributária, e nesse caso, que o Código Tributário, ele tem que ser criado, editado através de lei complementar. No entanto, na vigência da Constituição anterior, antes de 88, já existia um Código Tributário, que foi recepcionado por essa Constituição. O Código Tributário anterior, naquilo que ele não precisava ser revogado, porque ele estava em vários quesitos de acordo com a Constituição nova, ele foi mantido. Só que na Constituição anterior ele tinha sido aprovado como lei ordinária. E a Constituição atual diz que isso é matéria de lei complementar. Então, qual foi a solução que foi encontrada? É que o Código Tributário Nacional continua existindo, continua valendo, ele é recepcionado pela nova Constituição, em tudo aquilo que não for contrário a ela, mas qualquer alteração que se queira fazer no Código Tributário Nacional, mesmo que ele seja uma lei ordinária, mas como a nova Constituição diz que isso é matéria de lei complementar, somente uma lei complementar pode propor alterações, somente através de leis complementares pode-se propor alterações no Código Tributário. Isso é só uma curiosidade. Bom, como eu estava dizendo, os atos normativos primários são aqueles que retiram o seu fundamento de validade justamente da Constituição. São os atos ou espécies normativas que encontram o seu fundamento de validade, a sua autorização para existir, exatamente na própria Constituição. E por isso eles podem inovar o ordenamento jurídico, criando obrigações, enfim, criando exatamente comandos de lei. Já os atos normativos secundários, eles são aqueles atos que possuem como característica a generalidade e a abstração. Eles são atos de competência do Poder Executivo que devem vir para justamente garantir a fiel execução das leis, ou seja, a fiel execução dos atos normativos primários. Os atos normativos secundários não têm o poder de inovar a ordem jurídica, de criar leis novas. E o que são, então, esses atos normativos secundários? São, por exemplo, resoluções, instruções normativas, orientações normativas dos ministérios, portarias, todas essas medidas administrativas são atos normativos secundários. Eu queria dar um exemplo aqui de vitória que a gente obteve, ainda parcial, ainda não consolidada, no IFAL, no âmbito do IFAL, a partir dessa compreensão, para a gente ter ideia de como é importante a gente conhecer, né? Não estou dizendo aqui que todo mundo tem que se formar em direito, não. Claro que não, porque o mundo precisa de trabalhadores das mais diversas áreas, né? E, aliás, nesse tempo sem lei, ser advogado, isso aqui que eu vou dizer não é meu. Geraldo Vandré disse isso certa vez numa entrevista. Geraldo Vandré, quem não sabe, aquele grande compositor daquela música, para não dizer que não falei das flores, né? Caminhando. Ele é formado em direito, ele é advogado. E ele, certa vez, numa entrevista, disse que era a profissão mais inútil naquele momento,
um advogado numa terra sem lei, numa época sem lei. É claro que isso é só uma anedota, né? O papel que os advogados desempenham é extremamente importante, é fundamental, mas cada um dos trabalhadores exerce um papel igualmente ou mais fundamental também. Bom, como eu estava dizendo, aqui no IFAL, nós enfrentamos uma questão que toca nesse assunto em relação a uma instrução normativa. O governo federal editou uma instrução normativa, que eu repito, é um ato normativo secundário, portanto, ela não tem poder de criar lei, ela apenas deve vir para garantir o fiel cumprimento da própria lei, para complementar a lei, para, como se diz juridicamente, perfectibilizar a lei, ou seja, para tornar o ato jurídico perfeito e acabado. E essa instrução normativa, ela dificultava o acesso à flexibilização da jornada de trabalho dos técnicos administrativos em educação, a IN 28, IN número 28, de 2018, se eu não me engano. Ela trazia uns conceitos de público, sobre o que é o público usuário, para se ter um critério para saber se o servidor pode ou não ter direito às 6 horas, a jornada de 30 horas semanais, depende do tipo de público que ele atende. E ela criava, a instrução normativa, conceitos de público que estavam na contramão do que a lei, dessa vez ato normativo primário, específica da carreira dos técnicos administrativos, o PCCTAI, prevê. O PCCTAI, que é o Plano de Cargos e Carreira dos Técnicos Administrativos, que é uma lei federal, ele define o que é público. E, a partir dessa compreensão de que a lei ela é superior à instituição normativa, isso não tem discussão, ela é um ato normativo primário. O ato normativo secundário não pode alterar a lei, não pode inovar o ordenamento jurídico, não pode se sobrepor a uma lei. A partir dessa compreensão, o sindicato, o Sintetifal, com o auxílio da nossa assessoria jurídica, debateu arduamente com a reitoria, dialogou com a comissão que foi designada para produzir o estudo que possibilitasse a flexibilização, uma comissão extremamente dedicada de servidores, e conseguimos convencer, conseguimos demonstrar que esse entendimento estava correto, que a instrução normativa, nesse ponto, não poderia ser aplicada aos técnicos administrativos, porque ela ia de encontro, ela colidia, ela se chocava com o que diz a lei, e a lei está acima dela. Então, nós tivemos uma vitória importante a partir da adoção desse entendimento. A instrução normativa foi afastada nesse quesito, foi afastada do relatório final da comissão, e nós estamos aí aguardando, né, lógico, todo mundo nesse processo, né, nesse momento da pandemia, esse não é o debate que está em pauta no momento, mas nós aguardamos, antes da parada por conta da pandemia, nós já aguardávamos para que isso tivesse os seus finalmente determinados, né, para que fosse apresentada a minuta da resolução no Conselho Superior e a gente consiga assegurar de uma vez por todas, né, a flexibilização da jornada de trabalho dos técnicos administrativos, que ela tem a capacidade, né, a possibilidade de não apenas garantir melhor qualidade de vida para o servidor, o que é muito importante, mas de também ampliar o horário de funcionamento dos setores. Garantir que aquela pessoa que só pode procurar um ambiente, um setor, para resolver uma coisa no seu horário de almoço, por exemplo, ali meio-dia, 1 hora, garantir que aquele setor possa estar aberto, porque a flexibilização, ela pressupõe o funcionamento ininterrupto por 12 horas. Então, ganha o trabalhador, ganha o público também. E isso foi uma conquista, lógico, que perpassa por um histórico de lutas muito maior do que só esse caos que eu estou contando aqui. Mas que esse entendimento aqui dessa questão foi também uma arma, né, uma chave fundamental para a gente conseguir, para a gente, a sociedade como um todo, e o IFAL como um todo, conseguir vencer esse diálogo, né, que falta ser consolidado numa resolução do Conselho Superior que garanta tudo isso, garanta a flexibilização. Bom, pessoal, falando
do processo legislativo, a gente tem que ele se divide em duas fases, basicamente. A fase pré-legislativa, que é a fase onde os legisladores vão colher as razões da lei, ou seja, eles vão no plano social, na sociedade, nas movimentações, hoje em dia também nas redes sociais, mas não somente nas redes sociais, de forma nenhuma. No plano social, vai ser coletado ali os motivos, as motivações, os fatos que dão lugar, que dão sentido à necessidade de se criar uma lei, ou seja, aqueles fatos que impulsionam a criação normativa. Essa é a fase pré-legislativa. A segunda fase é a fase legislativa, que é o processo legislativo propriamente dito. Ficou muito reta, não, essa minha linha aqui, mas o processo legislativo propriamente dito é a fase legislativa, que é o conjunto de atos que desemboca na criação das leis. Ou, como diz o professor José Afonso da Silva, nobre jurista, é o conjunto de atos realizados pelos órgãos legislativos e órgãos cooperadores para o fim de promulgar uma lei. Bom, o processo legislativo propriamente dito, né? Ou seja, a segunda fase, a fase legislativa, que é a fase de produção efetiva da lei, ele se subdivide em 3 etapas. A etapa, ou fase de iniciativa, também chamada de fase introdutória, a fase constitutiva e a fase complementar, também chamada de fase de integração de eficácia. A fase de iniciativa, como a gente vai ver, é a fase onde a autoridade competente apresenta o projeto. A Constituição é que determina, né, a iniciativa. Né? A Constituição é que determina quais são os autores, quais são os atores políticos que têm a legitimidade de dar um impulso inicial para a criação de um projeto de lei, de acordo com determinada matéria, quando é o caso ou não. Essa fase é a fase de iniciativa. É a fase que consiste no impulso do procedimento, que dá início ao processo. Essa fase, ela é a fase onde é exercida a faculdade que a Constituição dá a vários órgãos e pessoas, né? Especialmente vinculados ao Poder Legislativo, para, de acordo com cada matéria, poder apresentar um projeto de lei. A fase constitutiva, por sua vez, é a fase, digamos assim, um miolo do processo, né? É onde acontecem os debates, as discussões na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, e também, posteriormente a isso, a sanção ou veto do presidente da República. Lembrando que, se for uma emenda à Constituição, não depende de sanção ou veto. Mas, se é uma lei ordinária, tá? Tudo isso que eu vou trazer agora aqui sobre o processo legislativo, já me aproximando do fim, é aplicável a leis ordinárias, tá? No geral, pode se aplicar a outras matérias, a outras espécies normativas também, aqui ou ali, mas, na essência, é o processo de criação de leis ordinárias. Compreender o processo de criação de leis ordinárias, que são a grande maioria das leis, a gente compreender uma introdução importante para compreender o processo de formação de leis como um todo, em todos os níveis da federação. Na União, né, no governo federal, no nível federal, na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. E a fase complementar ou de integração de eficácia é exatamente a fase de promulgação e publicação. Bom, o artigo 61 da Constituição diz o seguinte: a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, que é a junção dos dois, ao presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos na forma e nos casos previstos nesta Constituição. E aqui a gente precisa distinguir o conceito de iniciativa comum e iniciativa reservada.
né? A iniciativa de um projeto de lei é chamada de iniciativa comum quando é uma iniciativa que pode ser exercida por qualquer membro do Congresso, né? Quer dizer, as matérias a serem objeto do projeto de lei, os assuntos que vão ser tratados naquele projeto de lei, se é um assunto que pode ser tratado por qualquer um dos atores legitimados pela Constituição, disse que é uma matéria de iniciativa comum. Qualquer um desses atores pode apresentar um projeto de lei sobre aquele assunto, sobre aquela matéria. Logicamente que a gente vai ver aqui que alguns atores só têm iniciativa reservada, ou seja, só podem apresentar propostas para matérias específicas. Mas as matérias de iniciativa comum, em geral, são aquelas que podem ser apresentadas por diversos membros, por diversos atores políticos, por qualquer um dos membros do Congresso, qualquer deputado, qualquer senador, por qualquer comissão, pelo presidente da República e por cidadãos, através dos projetos de lei de iniciativa popular, que depende do recolhimento de um percentual de assinaturas em relação à dimensão populacional do país, enfim. E as matérias de iniciativa reservada são aquelas em que a Constituição reserva para alguns órgãos ou autoridades, só esses especificamente podem atuar em matérias desse tipo, matérias restritas ou reservadas. Essas matérias, elas são, portanto, matérias de iniciativa reservada. Por exemplo, o orçamento público. Eu falei na aula passada, respondendo a uma dúvida, que o orçamento, ele é uma lei. Na verdade, 3 leis. O orçamento da União, ele se materializa na edição de 3 leis. O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Todos os anos, no exercício anterior, no ano anterior, o governo federal, o presidente da República, e somente ele, porque é uma matéria de iniciativa reservada, deve apresentar o projeto da LOA, o projeto de Lei Orçamentária Anual. Então, só para dar um exemplo aqui do que é uma lei de iniciativa reservada. Por exemplo, eu falei que tem alguns, mas o presidente, arredondando aqui, o presidente ele não só pode propor projetos de lei sobre as matérias de iniciativa que lhe são reservadas. Não, ele pode propor sobre matérias gerais, de iniciativa comum também. Já o STF, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, o Procurador-Geral da República, estes só podem apresentar matérias de iniciativa reservada, ou seja, eles só podem propor projetos de lei para aquelas matérias que a Constituição faculta não, na verdade, que a Constituição estabelece competência exclusivamente para eles. Nesse caso, a competência específica desses órgãos. Por exemplo, no STF, para legislar, para alterar o Estatuto da Magistratura. O Estatuto da Magistratura nada mais é do que também uma lei. E a competência para alterar ou para criar essa lei é do STF, exclusivamente do STF. Só ele pode propor uma lei nesse sentido. E aqui, por exemplo, nos estados, vamos dizer que o TJ de Alagoas, o Tribunal de Justiça de Alagoas, ele tem poder de propor alguma lei para que seja votada na Assembleia Legislativa Estadual? Tem, em uma matéria reservada também. Por exemplo, se quiser propor a criação de uma nova vara da Justiça. Então, isso depende também de uma lei, e para essa lei existir, é preciso que o TJ apresente um projeto, uma proposta, já que é matéria de iniciativa reservada a ele.
Levi, eu sei que está se aproximando do teto, do horário, mas eu estou já concluindo mesmo aqui. Pessoal, só vendo alguns conceitos que são importantes para a gente compreender o processo legislativo, né? Casa iniciadora versus casa revisora. Acho que vocês já podem ter ouvido isso. O que é casa iniciadora? Alguma pessoa pode ter respondido que é a Câmara dos Deputados, porque ela é a quem primeiro vota os projetos de lei. Mas isso não está 100% correto. Por quê? A Câmara dos Deputados, ela é a casa iniciadora, ou seja, a casa que dá início ao processo legislativo, a primeira a apreciar a proposta de lei, o projeto de lei, na grande maioria dos casos. Por quê? Porque ela é muito mais numerosa, então, naturalmente, existem muito mais projetos de lei que nascem lá, que nascem no Senado, perdão, que nascem na Câmara, do que os projetos que nascem no Senado. Os projetos de iniciativa do presidente da República também, a Constituição determina que vai primeiro para a Câmara dos Deputados. Por isso que, na grande maioria das vezes, a Câmara dos Deputados é quem exerce esse papel de casa iniciadora, mas não é sempre. Se for um projeto de lei que quem tiver proposto tenha sido um senador ou uma comissão do Senado, nesse caso, a casa iniciadora vai ser o Senado. Começa por lá. O projeto de lei começa a tramitar por lá, pela casa que propõe, ou quando for proposta dos agentes externos ao Poder Legislativo, como o presidente da República, aí, nesses casos, inicia pela Câmara dos Deputados. Por isso que a Câmara é conhecida como casa iniciadora erroneamente. Na verdade, a casa iniciadora é aquela que dá início à tramitação, apreciação, discussão e votação do projeto de lei. Pode ser que, na maioria das vezes, é a Câmara, mas que pode ser também o Senado, em casos específicos. E, uma vez aprovado o projeto na casa iniciadora, seja na Câmara ou no Senado, o projeto vai para a casa revisora. Ele passa para ser aprovado, discutido, deliberado, na segunda casa, a casa revisora, chamada de casa revisora. E aqui acontece uma coisa muito importante, né? Às vezes, quando o projeto é aprovado na Câmara dos Deputados, por exemplo, e segue para o Senado, e o Senado aprova, mas faz alguma alteração, as pessoas acham que aquela versão que o Senado terminou é a que já vai para a sanção presidencial, e aquilo já vai virar lei, se o presidente sancionar. Mas não é assim. Se a casa revisora, se a segunda casa, ela promover alterações no projeto, o projeto tem que voltar para a casa iniciadora. As alterações voltam para a casa iniciadora. Ou seja, o projeto de lei passa pela primeira casa, a primeira casa discute, vota os destaques e aprova um texto. Aquele texto vai ser enviado para a casa revisora, para a segunda casa. Aquela segunda casa, a segunda casa, hipoteticamente, ela concorda com quase todo o projeto de lei, mas acha que 2 artigos que estão ali não deveriam existir, deviam ser retirados do projeto. Portanto, isso acontecendo, o projeto retorna para a casa iniciadora, que vai ter o poder final de decidir. E é importante dizer que a casa iniciadora, nessa situação, ela não pode dizer assim, eu vou aproveitar que voltou para mim e incluir um dispositivo que eu tinha esquecido de incluir na primeira versão. Vou aproveitar para suprir um esquecimento. Não pode. O só retorna para a casa iniciadora as alterações. E aí ela só tem o poder de dizer se concorda com as alterações que a casa revisora fez ou se discorda das alterações e mantém, portanto, o projeto como foi inicialmente aprovado nela, na casa iniciadora. Se ela discordar das alterações feitas na casa revisora e entender que o projeto tinha que ficar como foi originalmente aprovado na casa iniciadora, na Câmara, aqui no nosso exemplo, aí vai ser o projeto que foi inicialmente aprovado na Câmara que vai para a sanção presidencial. Isso é importante a gente compreender também. Bom, emendas ao projeto de lei.
As emendas ao projeto de lei, elas são apresentadas exatamente na fase constitutiva, como eu falei, né? As emendas, elas são, como é que eu posso dizer? As emendas, elas são edições que podem vir para alterar, né, aquele projeto inicialmente previsto. Agora, nos projetos de lei de iniciativa reservada, nos projetos de lei de uma matéria que não é uma matéria de iniciativa comum, não é uma matéria que qualquer um dos legitimados pode propor, que só atores específicos podem propor, nesses casos, as emendas legislativas, né, as alterações, as emendas na prática são isso, são as alterações ao projeto de lei. O projeto é apresentado e os parlamentares lá no debate vão sugerindo emendas, sugerindo alterações. Mas no caso de, se for um projeto de lei de iniciativa restrita, de iniciativa reservada, só podem ser apresentadas emendas que atendam a dois requisitos, duas limitações, duas condições, que é pertinência temática, ou seja, eu não posso, sei lá, o STF propôs um projeto de lei para alterar o Estatuto da Magistratura. Aí eu aproveito, um deputado aproveita, por exemplo, que está um projeto de lei em discussão e insere lá uma emenda com um artigo que não tem nada a ver com o Estatuto da Magistratura, que não tem nada a ver com esse debate. Isso não é permitido. E a segunda condição é que não aumente despesa, né? Então, se um projeto de lei de iniciativa reservada sofreu uma emenda, essa emenda não pode ser uma emenda que represente aumento de despesa, né? A não ser que se retire despesa de um lugar e recomponha em outro. Mas se for um projeto uma emenda que propõe elevar despesas num projeto de iniciativa reservada, essa emenda não é admitida, né? Por exemplo, naquele caso que eu disse, se o TJ propõe a criação de uma vara, aí chega na Câmara, ou melhor, na Assembleia Legislativa Estadual, e os deputados estaduais, eles propõem a criação de uma vara e mais, sei lá, propõe a criação de uma segunda vara, sei lá, ou seja, eles propuseram uma emenda sem prever, sem estar respaldada pelas despesas, né? Criar uma nova vara da justiça vai, obviamente, aumentar, elevar as despesas do projeto. Isso não pode ser feito através de emenda parlamentar, portanto. Bom, a gente chega, portanto, aqui no final da segunda fase, da fase constitutiva, com a sanção ou veto. A sanção é a concordância do presidente da República, né? É a aquiescência, né? Ou seja, quando o presidente da República diz que concorda com aquele projeto de lei que foi aprovado. A sanção pode ser tácita ou expressa. A sanção tácita é aquela em que o presidente não se manifesta, é aquela que decorre do silêncio. Se o presidente, após 15 dias de receber o projeto de lei, decorridos 15 dias do recebimento do projeto de lei, não se manifestar, entende-se que houve a sanção tácita pelo decurso do prazo, né? Ou seja, o projeto foi sancionado pelo silenciamento do presidente da República. E a sanção expressa, que é aquela, naturalmente, que é apresentada formalmente por escrito. O veto, que é no sentido contrário, é a discordância do presidente da República em relação ao projeto de lei, pode ser total ou parcial, pode ser integral ou parcial. O veto total é quando o presidente ele rejeita totalmente o projeto de lei. E isso pode ser feito em dois casos. Quando o presidente entender que o projeto de lei ele é inconstitucional, ou quando ele entender que ele é contrário aos interesses, ao interesse público, aos interesses nacionais, né? E isso tem que ser fundamentado.
presidente não pode dizer veto o artigo tal, ou veto o projeto de lei tal integralmente, por considerá-lo inconstitucional, e não dizer qual é o artigo da Constituição que aquele projeto de lei está ferindo. Tem que dizer por que é inconstitucional, tem que fundamentar. Né? E o veto, é importante dizer que ele não pode ser de partículas, assim. Eu não posso, porque aí seria uma esperteza muito grande, né? Daria margem para esperteza muito grande. Eu não posso simplesmente, por exemplo, um artigo lá do projeto de lei que diz que tem a palavra não, aí eu veto só a palavra não, e a partir de agora o artigo muda totalmente seu sentido, passa a ser sim. Isso não é admitido, né? O veto, aliás, eu falei que o veto não pode ser de partícula, ao contrário, o veto só pode ser feito por partículas de dispositivos. Ou seja, eu posso vetar um inciso, eu posso vetar uma linha inteira, eu posso vetar um artigo inteiro, eu posso vetar um capítulo inteiro de um projeto de lei, mas eu não posso vetar palavras, não se admite o veto de palavras isoladas ou expressões, porque isso alteraria, como é que eu posso dizer, daria muita margem para uma alteração de sentido mal intencionada, né? E, por fim, nós temos a promulgação e publicação do projeto de lei. O ato de promulgação, né, na verdade, isso acontece de forma simultânea com a sanção ou veto, assim, no caso, com a sanção. Né? Quando é concedida a sanção, no mesmo ato, automaticamente, o ato contínuo é promulgada aquela lei. E o que é promulgação? A promulgação na verdade, o atestado de nascimento da lei. A lei nasce a partir do momento que é sancionada. A partir da sanção, a lei nasce. E a promulgação é o seu atestado de nascimento. É a formalidade que atesta para a sociedade que aquela lei sancionada nasceu. E a publicação, por fim, e aqui eu queria mais uma vez fazer uma referência ao professor Gabriel Ivo, e eu concordo integralmente com a sugestão, né, doutrinária dele. No meu entendimento, a lei só devia ser considerada existente, no entendimento do professor Gabriel Ivo, na verdade, que eu estou reproduzindo aqui, a partir da sua publicação. Só deveria ser considerada existente a partir da publicação. Por quê? Porque só com a publicação da lei é que os cidadãos têm a possibilidade de tomar conhecimento dela. Só a partir da publicação é que ela tem condições de gerar, de produzir efeitos intersubjetivos, de produzir efeitos entre os sujeitos. Então, me parece que o mais ajustado à realidade social e juridicamente, tecnicamente correto é que, na verdade, devia-se entender que a lei só nasce a partir da sua publicação, mas não é assim que é entendido. A doutrina amplamente majoritária, tá? Essa posição que eu defendi, ela é minoritária. O professor Gabriel Ivo defende essa posição e eu concordo com ele, mas a doutrina majoritária entende que a lei já começa a nascer a partir do momento que é sancionada e a promulgação atesta esse nascimento. Posteriormente, a lei é publicada. É isso. Agradeço muito a todas e todos. Desculpe aí ter excedido o tempo. Se o Levi puder segurar só mais uns minutinhos, porque eu gostaria muito, muito mesmo de saber se tem perguntas, se eu posso responder essas perguntas. Então, se a gente puder ficar aqui só mais 5 minutos. Vou te passar a pergunta. Pergunta, inclusive, do Estevão, Yuri. Beleza. Professor Estevão, do campus Maceió. Estou procurando aqui. Enquanto você procura, deixa eu falar. Achei. Já achou? Então pode falar. Tá. O Estevão colocou: o executivo pode ser o detentor da posse da chave do cofre público. Tem, na prática, mais poder, quebrando o dito equilíbrio dos três poderes. Legislativo tenta regular com lei de responsabilidade fiscal, mas a compra de apoio de votos de parlamentares é o modo operandi, no ponto de vista dele, né? No Sim. meu também. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela realmente é válida ou é um negócio que está mais no papel do que mais na teoria do que na prática? Boa pergunta, E excelente. no finalzinho aqui, a Andresa
ela colocou, na verdade, acho que a Maria Helena, ela colocou mais ou menos parecido em relação à Constituição e ao Supremo, né, ao Judiciário brasileiro. Ela pensa que, na teoria, tem muita coisa que está legal, mas na prática, né, ela colocou com outras palavras, mas ela se sente muito, como é que eu posso dizer, abalada com os atos que o governo vem tomando e sem intervenção nenhuma, né? Então, se você... Como é o nome dela? Aqui tá a Andresa, mas eu acho que foi a Maria Helena que colocou. Ah, então tá Ela bom. usou outro login. Tudo bem. São essas as questões, né? A princípio, sim. Então vamos lá. Primeiro, agradecer as perguntas, né? Eu acho que isso mostra que o debate que a Maria apresentação... Helena, professor. Maria Helena, né? Sou eu. E a apresentação, de alguma forma, fomentou o debate, né, entre os curtistas. Em relação à pergunta do professor Estevam, ele fala da LRF, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é aquela lei, inclusive, que foi utilizada, né, como arcabouço jurídico para dar um aparato de legalidade, né, para uma aparência de legalidade para o golpe jurídico, o golpe político, né, político e jurídico de 2016, que retirou do exercício do Executivo Federal uma presidenta legitimamente eleita e que não cometeu crime. Mas essa lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei complementar, a lei complementar 101, ela, assim como todas as outras matérias jurídicas, ela só tem as suas normas produzidas a partir do ato da interpretação, né? E o intérprete, como eu falei, é o julgador, mas também é o legislador. No caso de um processo de impeachment, por exemplo, quem julga o processado são os parlamentares, né? A gente viu lá o julgamento no Senado Federal do processo de impeachment da presidenta Dilma. E os parlamentares dão a interpretação, deram naquele caso, naquele ato, a interpretação que melhor se ajustava aos interesses escusos que o Romero Jucá deixou escapar naquele áudio dele lá, né, que vazou, né, do grande acordo nacional, etc. e tal. Vejam, essa questão das pedaladas fiscais, eu não quero só ficar no caso da presidenta Dilma, porque, embora seja um caso emblemático, né, da nossa história recente, mas a pergunta vai para além disso. Mas vejam, essa questão das pedaladas fiscais, primeiro que já era uma prática comum, não estou dizendo que era uma prática boa, que era uma prática louvável, mas era uma prática comum dos chefes do executivo, tanto a nível estadual quanto do federal, e que o Tribunal de Contas nunca entendeu como prática de crime. Isso nunca foi entendido como crime fiscal, né? Como crime de responsabilidade. Nunca foi entendido. E se naquele momento se iria mudar o entendimento não poderia ter retroagido. O novo entendimento só deveria ser aplicado dali para frente. Então, não se pode dizer que a presidenta cometeu crime de responsabilidade nenhum. No entanto, a gente viu e percebeu que o que determine, o que define o que as leis vão provocar no plano social, que as leis vão produzir de efeitos concretos, depende do ato, do poder que é exercido por aqueles que a interpretam legitimamente. Então, assim, a lei de responsabilidade fiscal, ela é utilizada hoje para atender interesses políticos, por exemplo, para garantir que não seja suspenso o pagamento de dívida pública, naquela chamada regra de ouro, né? Então, falar da regra de ouro, que é quando o governo federal, na execução do orçamento, atinge o chamado limite prudencial, atinge eu não vou lembrar exatamente o percentual, mas quando ele ultrapassa já determinado percentual do orçamento previsto para aquele ano, ele não pode realizar alguns gastos. Ele fica proibido de realizar vários gastos.
ele fica proibido de criar vários gastos. Mas a exceção a essa regra é o pagamento da dívida pública. A dívida pública segue sendo religiosamente paga. Para isso, a lei de responsabilidade fiscal serve muito bem. Isso está lá nela e os poderosos de plantão nesse país fazem questão de cumprir à risca isso. Então, a gente pode dizer que a questão do funcionamento ou não funcionamento da lei de responsabilidade fiscal depende direta e primeiramente dos interesses políticos que estão envolvidos em cada um dos dispositivos que vão ser interpretados, né? Acho que essa seria a resposta que eu teria para a primeira pergunta. A segunda questão sobre por que na prática, né, sobre o fato de na prática, pergunta da Maria Helena, sobre o fato de na prática a gente ver esse sistema tão amarradinho, tão bonitinho que eu mostrei, ele na prática não funcionar tão belamente desse jeito, isso se deve a dois fatores, eu acredito, né? Pelo menos dois fatores. O principal dele, para ir direto ao ponto, é o sistema capitalista. É o sistema em que a gente vive. É o sistema que funciona, né? O sistema econômico que funciona tendo como sua força motriz, como sua lógica intrínseca, a busca pelo lucro, né? E a partir disso, todos os elementos do plano jurídico, também do plano social, são determinados. Quer dizer, ou são influenciados, fortemente influenciados. Essa é a primeira questão, assim, e fundamental. Portanto, ocupar os espaços políticos, apresentar candidaturas, como Lenin ensina lá, né, na sua obra Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, né? Tem um capítulo um capítulo da obra que é intitulado da seguinte forma: devem os comunistas atuar nos parlamentos reacionários, né? Não estou dizendo que todo mundo aqui seja comunista, não. Pelo contrário, eu sei que os comunistas hoje, muito diferentemente do que pensam os lunáticos, são minoria na sociedade. São uma das minorias hoje na disputa política do país. Mas essa é uma obra fundamental, e eu sou comunista. Então, isso se aplica a mim, a obra que eu recomendo a todos, mesmo que não sejam comunistas, mas recomendo a leitura. E o Lenin ensina lá que é importantíssimo a gente ocupar esses espaços, não tendo a esperança, como o professor Estevão bem falou na sua aula também, não tendo a esperança de que esses meios institucionais, de que exclusivamente o exercício de cargos eletivos vão ser suficientes para superar as mazelas profundas do sistema capitalista, não vão ser suficientes, mas que, taticamente, é importante, vale a pena, contribui para a denúncia, para essa denúncia, e para minimamente lutar por melhorias que possam aliviar o sofrimento do povo, a gente apresentar, defender e lutar por ocupação popular, né, nos espaços políticos. E o segundo fator, como eu dizia, também, essa é a primeira questão, é a necessidade de superar o capitalismo. O capitalismo é que traz como seu subproduto todas essas injustiças. Como o professor Estevão também disse, estou citando ele aqui pela terceira vez, né? Na verdade, as questões que hoje são tratadas como na pauta identitária, o racismo, a misoginia, a homofobia, a LGBTfobia, eles são, na verdade, subprodutos do sistema econômico capitalista, né? Eles estão diretamente ligados ao capitalismo, existem por causa do capitalismo. E o fundamento do capitalismo é a produção, a extração de lucros através da extração de mais-valia, ou seja, o fundamento é a divisão em classes sociais. E, portanto, a produção de leis vai toda girar nesse sentido. Estou me alongando demais, mas para concluir. Primeira coisa, superar o capitalismo. Segunda coisa, mesmo no sistema capitalista, nesse sistema que parece ser bem bonitinho, porque a Constituição foi fruto de um debate que também teve contribuição de pessoas progressistas, né? Teve deputados lá que representavam a voz daqueles que gritavam pela superação da ditadura militar, que dá um exemplo do Plínio da Arruda Sampaio, né, que não o filho, mas o pai, que faleceu há poucos anos, que foi candidato a presidente da República pelo PSOL há alguns anos,
Ele foi um dos constituintes, um dos parlamentares que participou do processo da elaboração da Constituição. E por isso que a nossa Constituição ela traz várias normas boas, várias normas positivas, várias normas preocupadas com o interesse social, preocupadas com os direitos sociais. No entanto, nos últimos anos, desde que a Constituição existe, desde 88, ela tem sofrido diversos ataques. A gente vive um processo que eu ouso chamar de desconstitucionalização da Constituição. A Constituição Cidadã, através de sucessivas emendas à Constituição, ela vem sucessivamente sendo limitada, sendo atacada. Então, por exemplo, a gente tem desde o governo FHC lá em 94, a DRU, que é a Desvinculação de Receitas da União, primeiro com outro nome, mas que na verdade era a mesma característica da DRU, que é um dispositivo que retira recursos das áreas sociais para destinar à geração fictícia de superávit primário para pagamento de dívida pública. A gente tem, mais recentemente, a PEC, a emenda do teto dos gastos, né, a PEC da morte, como foi chamada, a emenda 95, que limita o investimento nas áreas sociais por 20 anos. A gente tem a própria reforma da Previdência, ou seja, através de emendas ao texto constitucional, diversos atores políticos têm alterado a Constituição para fazer com que ela deixe de garantir tantos direitos, para fazer com que ela atenda mais aos interesses da classe dos capitalistas e conceda menos direitos sociais, menos direito ao povo. Então, esse é um processo extremamente preocupante ao qual a nossa Constituição vem sendo submetida, né? E nós temos que lutar para denunciar isso. Por isso que no meu trabalho de conclusão de curso eu falei sobre o histórico da DRU, da Desvinculação de Receitas da União, para desnudar esse processo também. Pessoal, desculpem ter me alongado demais. Levi, tem mais alguma pergunta ou eu posso fazer um agradecimento final rapidamente? Pode fazer o agradecimento, mas antes deixa eu agradecer também, né? Em nome da turma, em nome de todo mundo que está organizando o curso. Nesse sentido, você também participa dessa organização, né? Mas, falando como outro, muito obrigado, Yuri, por somar com a gente, né? O João, um dos participantes do curso, ele colocou agora há pouco no chat que a aula, para ele, foi no nível de aula de mestrado, né? Gostou muito, eu digo mesmo, alto nível, muito bom, padrão. Muito obrigado, companheiro. Valeu mesmo, por estar sempre disposto, por somar, por estar participando hoje aqui na aula, somando, né, compartilhando conhecimento, mas também por estar sempre com a gente, participando, né, prestigiando, assistindo, né, comentando no chat, debatendo também fora do ambiente aqui do curso pelo WhatsApp e por aí vai. Então, brigadão pela parceria, parabéns pela aula e parabéns pela sua atuação enquanto cidadão, né? Passo a palavra para você, Yuri. Brigadão. Muito obrigado. Participou hoje com a gente, né? Oi? E obrigado também a todo mundo que participou com a gente aí hoje. Não acho que eu sou digno desse elogio aí, de nível de aula de mestrado, mas eu espero que tenha sido compreensível. O principal é esse. Agradeço muito o elogio, mas o principal é que tenha dado para compreender. Pessoal, aqui é o meu e-mail institucional, tá? Principalmente para os colegas do IFAL, se quiserem entrar em contato comigo, esse é o meu e-mail institucional, e aqui é o meu Instagram, se alguém quiser dar uma olhada lá, enfim, trocar uma ideia. Bom, para finalizar, eu queria primeiro falar sobre um ponto que está no tema da nossa aula também, desculpa aí se deu um choque de colorido na tela de vocês, mas um tema que está na nossa aula também, no título da nossa aula, é a importância da participação cidadã, né? Vejam, um dos exemplos eu já tinha dado na aula anterior, que foi as ocupações estudantis de 2016, que as pessoas acham que não deu em nada, mas não é verdade. Elas conquistaram a prorrogação por 2 anos da aplicação da PEC da morte à educação. E aqui o Sinasef, no último seminário de carreira, realizado, eu acho que em fevereiro desse ano, ele produziu esse documento que eu achei extraordinário, né? As greves da educação federal e dos servidores federais. É um histórico de todas as greves da nossa rede e
que demonstram claramente, cada uma das greves aqui, ó, desde o ano de 1980, é dito aqui a duração da greve, quem aderiu à greve e, principalmente, os resultados dessa greve. Então, quando a gente diz ou ouve dizer que nunca vi uma greve, eu já ouvi isso, nunca vi uma greve conquistar uma tomada para ser colocada no local de trabalho. Isso não passa de ilusão, isso não passa, na verdade, de uma grande inverdade. A organização dos trabalhadores, do povo, para lutar por seus direitos, só ela garante conquistas, né? Então, esse documento aqui, riquíssimo, que, na verdade, foi um escaneamento que eu fiz, né, da parte final da cartilha do evento, ela traz diversas greves do Sinasef, o período de duração, os ataques sofridos e as conquistas de cada uma dessas greves, e muitas dessas conquistas são leis. Por exemplo, para a gente aprovar que fosse criado um plano de carreira é uma lei, a gente tinha que aprovar que fosse editada uma lei. Ou para a gente aprovar que uma lei que estava em votação, que retirava direitos, fosse rejeitada. Ou seja, a organização popular ela tem o condão, ela tem a capacidade de interferir, de influenciar e de determinar os rumos políticos desse país, de determinar, inclusive, os rumos do processo legislativo, que foi o tema da nossa aula de hoje. Esse banner aqui é o banner do Sinasef, e para finalizar de verdade agora, queria deixar vocês com esse poema do grande escritor russo, Vladimir Mayakovsky, soviético, né? Poeta soviético, que eu extraí um excerto que diz: nestes últimos 20 anos, nada de novo ar no rugir das tempestades. Não estamos alegres, é certo, mas também por que razão havíamos de ficar tristes? O mar da história é agitado. As ameaças e as guerras havemos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as como uma quilha corta as ondas. E então, que quereis, Vladimir Mayakovsky. Muito obrigado. Yuri, muito obrigado mesmo. Eu acredito que, né, com o seu encontro, com os nossos encontros e o feedback do pessoal, a gente se alimenta o nosso espírito e ainda mais motivação para seguir na luta, né? Então, muito obrigado. Vou encerrar aqui a gravação do encontro, né? A gente segue na parceria fora desse ambiente. O pessoal agradeceu muito. Daqui a pouco eu disponibilizo para você o chat e a aula. E até a próxima semana, pessoal. Fiquem na paz aí, na medida do possível, se é que é possível. E vamos em frente. Obrigada, Obrigado, professores. Foi Obrigado, maravilhoso. Parabéns, mais do que aula de mestrado, viu? Com certeza. Pode se orgulhar.